A história que você vai ouvir agora é uma dessas. Uma lenda que não nasceu para entreter. Ela nasceu do sangue seco nas patas de um bode morto, do olhar vazio de uma vaca caída, sem ferimentos visíveis, mas sem uma gota de vida no corpo. Ela nasceu daquilo que os olhos não viram, mas que a pele sentiu. O instinto captou, e os homens simples chamaram de chupa-cabras. Bem-vindos ao Cine Lendas, onde seu pior pesadelo ganha vida. Tudo começou de forma quase sutil. Quase, porque não há nada de sutil no que foi encontrado. Numa fazenda ao norte de Porto Rico, numa madrugada abafada de março de 1995, uma mulher chamada Madeline Tolentino viu o que ela descreveu como um ser infernal, com olhos negros gigantes, pele acinzentada e braços longos como de um réptil. Aquilo não parecia deste mundo. E acredite, não era só aparência. Em questão de dias, dezenas de cabras, ovelhas e galinhas foram encontradas mortas, com pequenos orifícios no pescoço e completamente drenadas de sangue. Não havia sangue no chão. Não havia rastros. Era como se o próprio ar tivesse sugado a vida dos bichos. Mas o ar não deixa marcas. Aquilo deixou. E ficou conhecido pelo nome que gelou a espinha de criadores em toda a América Latina, El Chupacabras. Mas se você pensa que essa história morreu nos anos 90, está enganado. O que começou em Porto Rico se espalhou como um incêndio sem controle. Relatos surgiram no México, na Nicarágua, em Honduras, na Argentina e sim no Brasil. Especialmente no interior, onde as noites são longas, o mato é denso e o silêncio carrega gritos que ninguém ouve. Imagine o seguinte: você acorda às 5 da manhã para ordenhar as vacas. O céu ainda está escuro, a geada cobre o chão e seus cães não vieram ao seu encontro como de costume. Você estranha. Anda até o curral e para. Ali no meio do pasto, você vê suas cabras deitadas. Mas tem algo errado. Elas não estão deitadas. Estão largadas imóveis com os olhos vidrados no nada. Você corre, se aproxima e percebe que todas estão mortas. Mas não tem sangue. Nenhuma mordida de onça, nenhum arranhão. Só 2 pequenos furos no pescoço, como se algo afiado tivesse perfurado a carne sem esforço. E tudo dentro delas foi sugado. Tudo. Agora imagine isso acontecendo em várias propriedades da mesma região. 1, 2, 3 fazendas, sempre de madrugada. Sempre sem barulho, sem pegadas, sem testemunhas. Só a morte silenciosa. Os moradores se trancam mais cedo. Começam a fazer vigílias, a carregar espingardas. Mas não adianta. Porque seja lá o que for, ele não vem quando você quer. Ele vem quando você menos espera. E quando vem, não deixa nada vivo. Na pequena cidade de Varginha, Minas Gerais, famosa pelo seu outro caso inexplicável, alguns moradores também juram ter visto uma criatura semelhante ao chupacabras no início dos anos 2000. O relato de um lavrador, que preferiu não ser identificado, diz que durante uma noite de luar forte, ele ouviu um barulho no galinheiro. Quando saiu com a lanterna, deu de cara com uma criatura agachada, magra, de pele esverdeada, olhos vermelhos e sem pelos. Ela olhou para ele como se não tivesse medo, como se soubesse que ele nada poderia fazer. Depois saltou por cima do cercado, com uma agilidade que nenhum animal deveria ter. Na manhã seguinte, todas as galinhas estavam mortas, todas com os mesmos sinais, e nenhuma gota de sangue. Alguns especialistas tentaram explicar o fenômeno. Falaram de coiotes com sarna, de morcegos hematófagos, de doenças desconhecidas, mas nenhum desses argumentos resiste ao que foi visto com os próprios olhos por centenas de pessoas simples, fanistas, que não tinham nada a ganhar com isso. Pelo contrário, muitas delas perderam animais, perderam sono, perderam a paz. Porque não existe explicação científica que acalme o coração de quem vê o impossível de perto. E se o medo já não bastasse, ele se alimenta da dúvida, porque o chupa-cabras não tem um único rosto. Em algumas descrições, ele parece um réptil humanoide, com pele escamosa e espinhos nas costas. Em outras, lembra um cão estranho, pelado, de olhos deformados. Há quem diga que ele voa. Outros juram que ele corre em 4 patas. Alguns dizem que é uma criatura extraterrestre. Outros afirmam que é fruto de experimentos genéticos que escaparam do controle humano. Mas todos concordam em uma coisa: ele não é um animal comum. Ele não tem medo da escuridão. Ele é a própria escuridão com forma e fome.
E essa fome tem preferência: o sangue. Não a carne, não os ossos, só o sangue. Como se ele buscasse apenas a essência vital. Como se cada ataque fosse um ritual. Uma extração precisa, sem desperdícios. Como se aquilo pensasse. Os primeiros registros em solo brasileiro surgiram com força no final dos anos 90, no interior de São Paulo. Um caso particularmente assustador ocorreu em São Roque, onde mais de 30 animais foram encontrados, mortos em um intervalo de 2 semanas. A perícia veterinária da época ficou confusa. Não havia explicação plausível. E mais, todos os animais pareciam ter morrido ao mesmo tempo, como se um pulso invisível tivesse sugado a vida deles de uma vez só. Em 2001, o sertão do Ceará viu sua rotina ser virada de cabeça para baixo. Relatos vieram da zona rural de Quixadá. Vaqueiros relataram gritos estranhos no meio da noite, sons agudos que vinham de dentro do mato. Cachorros se recusavam a sair de casa. Rebanhos inteiros foram dizimados. E a coisa mais assustadora, a velocidade. Os ataques aconteciam num intervalo de minutos. Um morador relatou que, em menos de 10 minutos, 11 bodes morreram. Os que estavam vivos estavam tremendo e nunca mais voltaram ao normal. A imprensa local chegou a cobrir o caso. Especialistas deram entrevistas, nenhuma conclusão foi alcançada. E o medo foi crescendo como uma praga invisível. De boca em boca, a lenda foi se moldando. Mas ela nunca perdeu a essência. Algo está caçando nossos animais. E talvez um dia comece a caçar a gente. Há quem ria, quem diga que é invenção, que são só cães do mato ou doenças silenciosas. Mas essas pessoas nunca sentiram o cheiro de morte pairando no curral. Nunca ouviram o silêncio mortal de uma madrugada que deveria estar viva com grilos e galos. Nunca viram os olhos de um bezerro morto olhando para o nada, com a língua para fora e 2 marcas minúsculas no pescoço. Não, essas pessoas não sabem. Mas quem viu nunca mais dormiu direito. E o mais assustador, os ataques nunca pararam. Eles apenas ficaram mais espaçados, mais calculados, como se o monstro estivesse esperando algo e talvez esteja. Talvez esteja observando, aprendendo, evoluindo. E essa foi só a primeira parte da nossa história. Na parte 2, vamos mergulhar nos casos mais chocantes já registrados no Brasil e fora dele. Vamos ouvir o relato de um criador que teve um encontro cara a cara com aquilo que ele jura não era deste mundo. E você vai entender por que alguns acreditam que o chupa-cabras não é um monstro. É um aviso. A lenda está só começando. E o medo também. Tem medos que se escondem na imaginação. Tem medos que nascem de histórias que escutamos quando somos crianças. Mas o medo do chupa-cabras é diferente. Ele não é moldado por contos. Ele é moldado por cadáveres. Por carne que não apodrece, mas esfria de um jeito estranho. Por olhos abertos em corpos imóveis. Por corpos que não sangram, mas que parecem implorar por socorro mesmo depois de mortos. O medo do chupa-cabras tem cheiro. Tem gosto metálico no ar. Tem um som que só os vivos conseguem ouvir. O som do silêncio antes da tragédia. Na madrugada de 3 de setembro de 2004, na pequena cidade de Itatira, interior do Ceará, um criador de ovelhas chamado Seu Renato acordou com os cachorros, latindo de forma desesperada. Não era latido comum. Era aquele tipo de som que o animal solta quando não está defendendo. Está implorando por ajuda. Assustado, ele pegou uma lanterna e saiu com pressa até o curral. Mas à medida que se aproximava, o latido cessava. O silêncio ficou tão pesado que parecia que a noite estava prendendo o ar. Quando a lanterna iluminou o pasto, ele parou. Não porque viu alguma coisa, mas porque não viu nada. Nenhum som, nenhum movimento, nenhum animal em pé. As ovelhas estavam todas caídas, deitadas em posições estranhas, os olhos abertos, os corpos intocados. E foi quando ele notou. Elas estavam mortas. Mortas e secas. Seu Renato se ajoelhou, pegou uma delas nos braços e, ao virar a cabeça do bicho para o lado, viu os 2. Furinhos no pescoço. 2 pequenos, profundos, precisos. Ele tocou o pelo ao redor. Não havia sangue, nenhuma gota. E era como se aquele corpo tivesse sido esvaziado de dentro para fora. Nos dias seguintes, ele não disse nada. Não chamou ninguém. Mas a notícia correu. Outros criadores da região começaram a relatar perdas semelhantes. Primeiro galinhas,
depois cabras, depois até bezerros. E o mais estranho, todos os cães que tentavam proteger os animais morriam também, mas não como os outros. Os cães morriam com a língua para fora, os olhos arregalados, o coração estourado dentro do peito, como se tivessem sido tomados por um pânico tão intenso que o próprio corpo desistiu de lutar. Em outros pontos do Brasil, os relatos não paravam. Em 2007, no sertão da Paraíba, uma comunidade inteira entrou em estado de alerta depois que mais de 60 animais foram encontrados mortos no intervalo de 48 horas. A perícia feita por veterinários locais indicava que os animais não apresentavam nenhum sinal de luta, nenhum arranhão, nenhuma resistência. Apenas aqueles 2 furinhos, sempre eles. E o detalhe mais macabro, um dos técnicos relatou que, ao tentar cortar a veia jugular de uma das cabras mortas, não escorreu absolutamente nada, nem sangue coagulado. Nada. Era como se aquele corpo nunca tivesse tido vida. Mas se você pensa que o medo mora só no interior, está enganado. O caso que abalou o país inteiro aconteceu em abril de 2011, na região de Cajamar, em São Paulo. Um grupo de moradores filmou uma criatura estranha atravessando uma plantação de eucalipto. A criatura, segundo as imagens borradas e tremidas, andava de forma curvada. Tinha olhos que refletiam a luz da lanterna, como faróis vermelhos, e se movia com uma agilidade sobre-humana. Dias depois, várias galinhas e 2 porcos foram encontrados mortos em um sítio próximo. O dono do local, um homem cético que ria das histórias do interior, foi entrevistado por um jornal local. Visivelmente abalado, ele disse: "O que eu vi naquela noite não era um bicho. Era algo que parecia saber que estava sendo observado, algo que me olhou de volta." A partir daí, o medo saiu do mato e entrou nos noticiários. As pessoas começaram a ver o chupa-cabras não como uma superstição, mas como uma ameaça real. Um predador que age em silêncio, que não deixa rastros e que parece sempre estar um passo à frente. Nos Estados Unidos, casos semelhantes começaram a pipocar no Texas, no Arizona, no Novo México. Criadores de gado relataram perdas inexplicáveis, e a descrição da criatura coincidia com os relatos latinos. A diferença? Lá, ela era descrita como um cão pelado, com olhos fundos e corpo magro, parecendo um animal deformado, mas com o mesmo padrão de ataque, sempre à noite, sempre drenando o sangue, e em alguns casos, deixando para trás uma sensação, um arrepio, uma dor de cabeça, um zumbido nos ouvidos que durava horas, como se a presença da criatura alterasse o próprio ambiente. Muitos estudiosos começaram a acreditar que o chupa-cabras não é um ser isolado, mas um padrão, uma anomalia que surge quando certas condições se alinham. Um tipo de entidade biológica, ou não biológica, que atravessa fronteiras, países, continentes, deixando para trás um rastro que a ciência não consegue explicar. E a verdade é que o medo cresce exatamente onde a ciência falha, porque quando a razão não dá conta, o instinto assume. E o instinto diz: corra, fuja, se esconda. Há relatos de pessoas que dizem ter ouvido sussurros vindo do mato antes dos ataques, sussurros em línguas desconhecidas, sons agudos que não pareciam naturais. Uma família do interior de Goiás relatou que o gerador de luz da fazenda queimou 3 vezes na mesma semana em que os ataques começaram e que as câmeras de segurança simplesmente apagaram. As imagens congelavam no exato momento em que a sombra da criatura cruzava a lente, como se aquilo soubesse que estava sendo observado, como se pudesse interferir no próprio ambiente à sua volta. E é aqui que a lenda começa a tomar outra forma. E se o chupa-cabras não for apenas um predador? E se for algo maior? Um mensageiro? Um reflexo de algo que a natureza tenta esconder da humanidade? Um buraco na realidade? Um aviso de que há forças além da nossa compreensão que já estão agindo há décadas? Porque uma coisa é certa: os ataques continuam. Silenciosos, noturnos, com os mesmos sinais. E sempre deixando uma sensação de vazio no ar. Como se aquilo tivesse levado mais do que sangue. Como se tivesse levado a paz. Na parte 3, vamos revelar os relatos mais recentes e perturbadores. Casos em que o chupa-cabras não atacou apenas animais. Testemunhos de pessoas que desapareceram em regiões onde ele foi visto. Vozes que nunca mais foram ouvidas. E a teoria que faz até os mais céticos tremerem.
E se o chupa-cabras não estiver caçando à toa? E se ele estiver escolhendo o que ele quer, porque ele volta? E mais importante, será que ele já está mais perto do que imaginamos? O silêncio da noite pode estar te dizendo mais do que você gostaria de ouvir. A lenda ainda não terminou. Ela está apenas te cercando. Chega um momento em toda a lenda em que ela deixa de ser só um sussurro. Deixa de ser apenas um medo herdado, um eco dos antigos. Ela se aproxima, ganha forma, sombra, grita por trás da cortina da realidade. E nesse instante, quem costumava rir se cala. Quem duvidava, recua. E quem sempre acreditou, percebe que talvez estivesse certo tempo demais. Porque essa é a parte da história onde o chupa-cabras para de atacar cabras, onde ele para de sugar o sangue dos animais, onde ele começa a escolher pessoas. A última vez que se ouviu falar dele não foi num curral, não foi no pasto, foi numa estrada de terra empoeirada do interior de Pernambuco. Uma jovem chamada Irlene, de 24 anos, estava indo visitar os pais na zona rural de Petrolândia. Era uma tarde seca, com céu fechado e sem vento. Ela saiu de moto. Nunca chegou. 3 dias depois, os bombeiros encontraram a moto tombada à beira da estrada. Não havia marcas de queda. Não havia sangue. O tanque ainda estava cheio, mas Irlene havia sumido. A 800 metros dali, dentro de um matagal denso, o cachorro de um dos voluntários farejadores começou a uivar e recuar. Ele se encolheu no chão, como se estivesse vendo algo que os humanos não conseguiam. E então, os bombeiros encontraram o que parecia ser um casaco feminino, dobrado. Isso mesmo, dobrado. Como se alguém tivesse cuidadosamente retirado a roupa e deixado ali, sobre o chão seco. Mas não havia corpo, nem arranhões, nem sinais de luta. Apenas o casaco e um cheiro estranho no ar. Um cheiro que ninguém conseguiu descrever, mas que todos disseram ser algo que não devia estar ali. Esse foi só mais um dos desaparecimentos estranhos ocorridos em áreas onde o chupa-cabras havia sido supostamente avistado. Em muitos deles, as vítimas foram localizadas dias depois, vivas, mas alteradas, em choque, sem memória, e com as mesmas 2 marcas minúsculas, desta vez no pescoço. E aí vem a pergunta que gela qualquer espinha. O que acontece com quem sobrevive a um ataque do chupa-cabras? Um homem do interior do Chile, chamado Benício Galvão, foi encontrado vagando por uma estrada de terra, confuso, descalço, tremendo. Ele dizia ter sido levado por uma coisa sem olhos, que se comunicava direto na cabeça dele. Disse que não conseguia lembrar o rosto, mas lembrava da sensação. Era como se a morte me observasse por dentro. Ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Passou a ter crises de pânico, não dormia mais à noite, desenvolveu fobia de luz forte e passou a falar uma língua que ninguém conhecia quando entrava em transe. Morreu 2 anos depois, infarto fulminante. Os médicos disseram que o coração dele parecia o de um homem 20 anos mais velho, como se tivesse vivido algo que acelerou sua morte. E aí as teorias voltam à tona. Cientistas desacreditam, céticos riem, mas os fatos continuam. As mortes continuam, os ataques continuam, e os relatos se multiplicam. Há quem diga que o chupa-cabras não é um ser físico, mas sim uma entidade que assume a forma que você mais teme. Há quem diga que ele é um coletor, não apenas de sangue, mas de informação, de memória, de energia, como se cada ataque fosse um experimento, uma coleta, e se ele estiver colhendo dados, aprendendo com cada corpo que toca, e se ele estiver nos estudando. Agora escute isso com atenção. Em 2018, na fronteira do México com os Estados Unidos, um jovem funcionário de uma usina elétrica, chamada Marco Álvares, registrou em vídeo uma criatura humanoide escalando uma torre de alta tensão. O vídeo tem apenas 17 segundos, mas é o suficiente para congelar o sangue. A criatura tem braços compridos demais, pele acinzentada e se move de forma inumana. Não parece subir, parece flutuar. O vídeo viralizou e 3 dias depois Marco desapareceu. Deixou o celular, a carteira e o carro. E dentro do carro, um bilhete amassado escrito à mão. Ele agora sabe quem eu sou. A polícia nunca encontrou Marco, nunca encontrou rastros, mas encontrou no banco de trás do carro algo que nunca deveria estar ali. Uma pena preta,
com a ponta manchada por uma substância densa, viscosa, escura, que nenhum laboratório conseguiu identificar. Não era sangue. Não era tinta, era algo que reagia à luz, algo que tremia ao ser tocado. E se a criatura for mais do que um predador? E se for um transmissor? Um vetor? E se a cada ataque o chupacabras estiver marcando aqueles que considera aptos para algo maior? As histórias antigas, contadas por indígenas da América Central muito antes do nome chupacabras surgir, falam de espíritos do céu que desciam à noite e levavam o fluido da alma dos animais. Eles não usavam o termo sangue. Eles diziam vida líquida. Diziam que quem fosse tocado por esses espíritos nunca mais dormiria direito. Nunca mais se sentiria sozinho, porque onde quer que fosse, sentiria olhos no escuro observando. Não é coincidência, é padrão. E aqui está o detalhe mais assustador de todos. Um padrão descoberto em 2022 por um ufólogo brasileiro chamado Elias Moura, que analisou mais de 150 casos de ataques relacionados ao chupacabras nos últimos 30 anos. Ele percebeu que todos os ataques aconteceram em regiões próximas a falhas geológicas, regiões onde o solo trinca, onde o subsolo é instável. Por que isso importa? Porque há uma teoria que diz que essas falhas atuam como portais vibracionais, locais onde a realidade fica mais fina, onde o véu entre o nosso mundo e o outro se rasga com facilidade. E se o chupacabras não vem do mato? E se ele vem de baixo? Ou de cima? Ou de algum lugar entre? A pergunta que sobra no final desta história não é o que ele é quando ele volta. Você pode rir, pode chamar de lenda, pode desligar esse vídeo e esquecer tudo isso. Mas da próxima vez que seu cachorro começar a latir para o nada, de madrugada, da próxima vez que as galinhas silenciarem de repente, da próxima vez que o gado olhar fixamente para o escuro, sem se mover, olhe para fora, mas olhe com cuidado, porque se ele estiver te observando, não será você quem vai perceber primeiro. Vai ser o seu sangue. E quando for, será tarde demais.